Fala pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem na hora que estiver vendo esse vídeo. Eh, Esse vídeo aqui está sendo gravado para a gente conversar um pouquinho a respeito de transmissão de potência. A ideia do vídeo é que ele sirva como base para auxiliar os alunos no curso técnico presencial de manutenção metroferroviária, a fim de ajudar, né, a sanar algumas dúvidas que ainda existem sobre o assunto. Não pretendo nesse vídeo abordar a fundo todas as características de transmissões mecânicas que existem, né? Ou seja, a gente não vai explorar aqui os tipos de transmissão que tem, mas sim focar somente nos cálculos de relação de transmissão, RPM, momento torsor e potência, ok? Para a gente conseguir fazer uma boa visualização desses cálculos, eu lancei mão desse modelo da imagem, né, um modelo de transmissão de potência, composto por um motor elétrico, polia e correia e engrenagens, ok? Vamos conversar um pouquinho a respeito desse sistema ainda, e para isso eu vou abrir o modelo 3D dele aqui no software de CAD 3D, para a gente ter uma visualização mais ampla, ok? Vamos lá, vamos abrir ele aqui para ver como é que ele é. Bom, aquele sistema que está na imagem é esse sistema que nós estamos vendo aqui nesse software 3D, né? De antemão, deixo já claro no vídeo que não é um sistema que eu modelei, tá? Esse sistema que eu peguei ele pronto já no, numa biblioteca bastante famosa de modelos 3D, que é o GrabCAD, né? Vou até deixar aqui para vocês que não conhece ainda a plataforma, nós temos bastante modelos 3D lá para poder fazer download, né? Os projetistas, né, os desenhistas que fazem os modelos, eles permitem, colocam lá no software, na plataforma para fazer o download de graça, tá? Então, para quem não conhece, é essa plataforma aqui, ó, é o GrabCAD, tá? Se jogar no Google GrabCAD, a primeira é, provavelmente a primeira da pesquisa lá no Google que aparecer já é o GrabCAD, que eu fiz o download desses modelos aí, tá bom? A única coisa que eu fiz aqui foi um ajuste do motor com esse redutor, porque eles estavam separados, então eu peguei um de um, outro de outro e fiz essa montagem aqui para ilustrar, somente isso. O resto, os modelos são de outros autores, ok? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um motor elétrico. Esse motor elétrico ele tem uma polia sobre o eixo dele, né, uma polia pequena, e ele transmite por uma correia uma polia maior que está presa no eixo ligado a esse redutor, tá? Esse equipamento que serve para fazer uma transmissão de potência reduzindo velocidade e aumentando o torque, ok? Vou ocultar essa tampa para a gente ver como é que está lá dentro. Então aqui nós estamos vendo as engrenagens, né, dentro desse redutor, um redutor aqui de 3 estágios, né, porque tem 3 eixos. Aqui é o meu eixo de entrada e esse aqui é o meu eixo de saída. Então, fazendo uma análise completa, né, de novo, nós temos aqui o eixo do motor, que eu vou chamar de eixo 1. É ele que fornece a minha entrada de potência, que vai startar todo o processo. Quando esse eixo gira, ele gira a polia, por sua vez, a polia vai girar por meio da correia a polia maior. Essa polia maior está presa nesse eixo de entrada aqui do redutor. Esse eixo, quando gira, sobre esse eixo nós temos uma engrenagem pequena, que nós vamos chamar aqui de pinhão. Essa engrenagem, quando ela girar, ela vai girar uma engrenagem maior, que nós vamos chamar de coroa. Essa coroa também está sobre um eixo do redutor, um eixo número 3, né? Se o do motor é o meu eixo 1, aqui o eixo de entrada vai ser eixo 2 no meu cinematismo, né? No cinematismo que eu estou falando. Esse eixo aqui é o eixo 3 no cinematismo. Quando ele girar, ele vai girar também uma engrenagem pequena, um outro pinhão, que por sua vez vai girar uma coroa no meu eixo 4, que é esse eixo aqui, e
vai me trazer aqui a potência de saída, a rotação de saída e o torque de saída para realizar o trabalho que se espera desse mecanismo todo, desse sistema inteiro, né? Então, nós temos aqui um eixo de entrada, que é o eixo principal de entrada de potência, e nós temos o último eixo, o eixo de saída, que é o eixo que vai realizar o trabalho que se quer. Importante observar que todos esses eixos eles também estão apoiados sobre mancais de rolamento. Então, essas peças aqui são os nossos rolamentos ou mancais de rolamentos, ok? Bom, para fazer a análise do cálculo desse sistema inteiro, a gente vai ter que transformar isso em um modelo esquemático, né? Como nós já vimos em sala de aula. Para isso, eu vou ter que adotar uma posição desse modelo, vendo ele de cima, vendo ele de planta, para conseguir desenhar um sistema esquemático que vai representar todo esse modelo 3D. Então, vamos colocar aqui, ó, esse conjunto todo sendo visto nessa posição aqui, do jeito que vocês estão vendo, o motor e o meu redutor aqui atrás. Então, aqui, ó, meu eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4, ok? Vou voltar lá para o PowerPoint, lá já vai estar as duas imagens, a imagem do 3D e a imagem esquemática para a gente conseguir ver e analisar os dois, ok? Vou voltar lá então para a apresentação. Bom, de volta aqui na apresentação, então, o que nós temos aqui, ó, como eu disse para vocês, de um lado o sistema 3D, né, ou melhor, a imagem do meu sistema em 3D, e aqui do lado direito a gente tem a maneira esquemática dele, tá? Então, vamos analisar aqui o que é o mais próximo do real, né, na representação do 3D, com a minha representação esquemática, tá? Então, aqui eu tenho o meu eixo 1 e aqui eu tenho o meu eixo 1 também, tá? Ligado ao motor, ok? Aqui eu tenho minha polia pequena e aqui a minha polia pequena é essa daqui, ó, que eu coloquei que tem diâmetro de 80 milímetros. Essas informações vão ser importantes depois no cálculo. Aqui está a minha correia, aqui é minha correia esquemática, esse preto aqui mais escuro, e eu tenho a minha polia maior aqui, representada de forma esquemática, que está coincidindo com essa polia maior aqui no meu modelo 3D. Esse eixo que minha polia maior tá, eu vou chamar de eixo 2, e aqui no meu esquema eu também chamei de eixo 2, e ela tem um diâmetro de 190 milímetros. Ok? Esse eixo aqui, ele vai ter os seus rolamentos, né? Cada um dos eixos, eles estão apoiados sobre rolamentos. Como eu já falei para vocês em aula, não existe rolamento flutuando, ele sempre vai ter que ter um apoio. Esse apoio, ou vai ser um apoio em um mancal de deslizamento, ou vai ser num mancal de rolamento. No nosso caso, é mancal de rolamento. Então, esses rolamentos aqui, ó, 1, 2, né, 3, 4, 5 e 6, ou seja, 2 para cada eixo, estão sendo representados aqui no nosso esquema, né, simplificado, por esse símbolo aqui, ó, esses dois traços em cima do eixo. Isso aqui é o nosso mancal de rolamento, tá? É a representação dele. Tudo bem? Ok. Aqui nós temos também uma engrenagem, um par de engrenagem, né? O engrenamento ele sempre vai dar, vai ser aos pares. Então eu tenho aqui uma engrenagem menor e uma engrenagem maior. E do meu eixo 1 para o eixo 2, né? E do meu eixo 2 para o eixo 3 eu também tenho uma engrenagem menor e uma engrenagem maior. Aqui no meu esquema foi representado o número de dentes de cada uma dessas engrenagens com a letra Z. Então, a gente denominou aqui Z1 como 24 dentes, Z1 é essa engrenagem menor aqui, Z2, 42 dentes, essa engrenagem maior aqui, que estou pintando. A minha Z3 é 25 dentes, essa outra engrenagem menor que eu estou pintando aqui. E a minha Z4, 63 dentes, que é essa outra engrenagem maior que eu estou pintando aqui.
certo? Então, nós vamos analisar aqui os cálculos, a gente vai ver cálculo de rotação, cálculo de relação de transmissão, os momentos torsores que tem aí, e nós vamos também observar o fluxo de potência, ver como ele se comporta ao longo do trajeto, ok? Beleza, vamos lá. Bom, aqui eu trouxe algumas equações que são primordiais, né, importantes para a gente fazer o nosso cálculo, tá? Eu tenho aqui um cálculo de uma equação, melhor dizendo, para calcular a relação de transmissão. Relação de transmissão vai ser representado por essa letra I aqui. E ele vai ser calculado de várias maneiras diferentes, né? Posso calcular ele por vários, vamos dizer assim, informações diferentes. Então, a relação de transmissão ela pode ser calculada pelo meu número de dentes de engrenagem motora, pelo número de dentes de engrenagem movida. Nós já vamos conversar o que é motor, o que é movida, tá bom? Quando se fala de polias, eu posso calcular pelo diâmetro da minha polia motora dividido pelo diâmetro da minha polia movida. O N na equação quer dizer RPM. Então, a gente pode calcular pelo RPM movido dividido pelo RPM motor. Percebe que mudou aqui, né? Até o momento era motor pelo movido. Quando chegou em rotação, vira movido pelo motor. E também pode ser calculado pelo momento torsor, MT vai ser o meu momento torsor, aqui, ó, como eu coloquei. Então, momento torsor motor dividido pelo momento torsor movido. Essas são as equações aí, as relações que a gente pode ter, né, de parâmetros do meu sistema para poder calcular a relação de transmissão. O que é, né, a relação de transmissão? A relação de transmissão ela é uma razão que existe para comparar o que acontece com a grandeza analisada entre, no caso aqui, dois pontos diferentes. Esses pontos que a gente está falando aqui, por exemplo, ponto A pode ser meu eixo 1, meu ponto B é o meu eixo 2. O que acontece com, por exemplo, a rotação quando sai de A e chega em B? O que acontece com o momento torsor quando sai de A e ele chega em B, né? Vai variar. E como ele varia é a razão chamada relação de transmissão. O que é necessário aqui é a gente entender bem o que é motor e o que é movido, ok? Para isso, vou voltar lá de novo naquele modelo 3D, no software de CAD aqui, para a gente conseguir enxergar isso melhor, tá? Vou voltar para lá, vamos ver um pouquinho aqui. Beleza, novamente aqui, né? Vamos analisar o que é motor e o que é movido, tá? Às vezes tem confusão sobre isso. E isso aí é fundamental, pessoal, para poder fazer os cálculos e conseguir entender coisas mais avançadas lá na frente também. Lembrando que esses cálculos que a gente está fazendo, eles são o início, né? Não vou dizer que são fáceis. Eles são o início de um conteúdo de mecânica mais abrangente que vai existir lá na frente, tá? A porta de entrada, vamos dizer assim. Então, o que é motor? Motor é a ideia do elemento que vai mover a outra coisa. E movido é o elemento que vai ser, como o nome mesmo diz, movido. E ele foi movido pelo motor. Motor e movido, ele vai ser relativo, ele vai andando no sistema análise, né? Porque o fluxo de potência e o fluxo de transmissão só acaba quando chega no último eixo. Ok? Então, vamos analisar aqui, ó. O primeiro a girar é a polia. A polia está ligada no motor. Ela é a primeira a startar um movimento. Então, quando ela movimenta, por meio da correia, ela vai movimentar a polia maior, certo? Então, aqui nesse caso, a minha polia menor é a minha polia motora e a minha polia maior é a minha polia movida, ok? Beleza. Quando eu fiz essa análise e o giro agora passou aqui do eixo do motor, que é o eixo 1, para esse eixo, que é o eixo 2, agora a gente está analisando a partir do eixo 2. Quando eu analiso a partir do eixo 2,
aqui o meu eixo ele gira, automaticamente ele vai girar essa engrenagem menor, que é o meu pinhão, e quando essa engrenagem menor gira, ela vai girar, ela vai empurrar, na verdade, né? Ela empurra os dentes da engrenagem maior, por sua vez, a engrenagem maior gira. Olha, então aqui agora, quem é motor? O motor é essa engrenagem menor, e movido é a engrenagem maior, é a coroa que está sendo movida pela engrenagem menor, certo? Quando o movimento chega aqui no meu eixo 3, esse eixo 3 foi movimentado, ele foi girado pela engrenagem maior. Aí vai passar movimento do 3 para o 4, que é o meu último eixo. E aí quem está girando aqui no eixo 3 e está transferindo o movimento para o eixo 4? Essa outra engrenagem menor aqui, esse outro pinhão. Então esse pinhão, quando ele gira, os dentes do pinhão empurram aqui os dentes da minha coroa, maior do eixo 4, certo? E aí vai ocorrer então que esse pinhão agora é motor e essa coroa aqui ela é movida, tá? Então é assim que a gente faz a análise do que é motor e do que é movido, tudo bem? Vamos voltar lá para os cálculos para a gente conseguir equacionar lá aquelas fórmulas, ok? Vamos lá. Beleza, voltando aqui para o cálculo, né? A última fórmula a ser apresentada aqui é a fórmula de potência, para a gente poder encontrar a potência. A potência pode ser encontrada usando, né, o momento torsor vezes a rotação que está sendo analisado naquele momento, vezes 2, vezes π, e aí aqui é π mesmo, tá, pessoal? Não é 3,14. Aí a gente vai usar a equação não, a gente vai usar a calculadora científica e pegar todos os números do π que a calculadora científica tem dentro dela, tá? Dividido por 60. Esse 60 aqui, ele está aqui para poder transformar o meu RPM, que é rotação por minuto, em rotação por segundo, tá? Porque potência, ele vai ser aí trabalho pelo tempo, né? E se está no sistema internacional, o tempo, ele é dado em segundos. Então, eu não posso ter minuto aqui embaixo. A gente vai dividir por 60 para transformar em RPM para RPS. Por isso que esse 60 está aqui. Beleza, vamos continuar aqui. Vamos lá, então, colocar a mão na massa. Bom, primeiro, eu vou analisar aqui, né, esse meu organograma. Eu criei aqui um organograma. Nós já fizemos um organograma parecido com isso aí na sala, para facilitar o cálculo. Então, a gente vai calculando e vai preenchendo aqui nesses espaços as grandezas que estão sendo calculadas, tá? Então, tem o eixo 1, tem o eixo 2, eixo 3 e o eixo 4. A gente vai começar pelo eixo 1, e o eixo 1, ele já me dá o RPM, que é 1720, já vou colocar lá. E ele me dá também a potência, que é 11 kW, então eu já também vou colocar lá, tá? Eu estou partindo do eixo 1, por quê? Eu tenho um sistema que ele já foi dimensionado. Esse sistema já está nas minhas mãos. Eu tenho o motor, eu tenho a potência dele, eu tenho a rotação. A gente só está analisando aqui o cálculo da transmissão e vendo o que está acontecendo em cada eixo. Já comentei na sala com vocês que normalmente, quando a gente está projetando aí, por exemplo, uma máquina, o que a gente tem é o eixo 4, que é o eixo de trabalho. É o trabalho que eu quero executar, né? Então, o trabalho que eu quero executar no tempo que eu quero executar me dá aí um torque, me dá uma rotação. E com relação a esse torque final e essa rotação final, aí eu venho dimensionando o meu sistema de transmissão, calculando as potências até chegar no meu motor. Então, quando eu projeto, eu venho do último eixo para o primeiro, né? E não é do primeiro para o último que a gente está fazendo aqui. De novo, a nossa análise é só a análise de um sistema que já está pronto. Nós só estamos analisando o que está acontecendo com as grandezas eixo a eixo, ok? Beleza, então nós vamos calcular aqui o momento torsor. Por quê? Porque o exercício ele não me traz momento torsor. O exercício ele me traz somente, né, a potência e a rotação. Então, para calcular o momento torsor, vamos colocar isso como momento torsor 1, porque é o momento torsor do eixo 1, a gente precisa lançar mão da equação que eu mostrei anteriormente, que é potência igual ao momento torsor, vezes rotação, né, que está aqui, vezes 2, vezes π. Essa parte toda aqui, ó.
dividido por 60, ok? Essa é a equação que a gente vai usar. Bom, deixa eu apagar aqui também. Manipulando algebricamente essa equação aqui da potência, a gente isolando o momento torsor, que é ele que eu quero, vai ficar a equação dessa maneira. O momento torsor vai ser igual a potência. Em vez de escrever potência, eu coloquei só P aqui, vezes 60, dividido pela rotação, vezes 2, vezes π, tá? Então, eu alterei ela aqui, manipulei ela de forma algébrica para a gente conseguir achar o valor de momento torsor. Ok? Então, substituindo isso na equação, a gente vai ter que o momento torsor é a potência, que é 11 kW, vezes 60, que é constante, dividido por 1720, que é a rotação, vezes 2, que é constante, vezes π. Nós chegamos aqui a um valor de 0,06107 kN. Por quê? Porque minha potência está em quilowatt. Por isso que me deu um número muito pequeno aqui, porque deu kN. O que eu vou fazer é multiplicar isso por 1000. Então, eu peguei a potência que eu calculei, multipliquei por 1000, para transformar esse kN metro em Nm. E aí a gente chega no valor de 61,07 Nm. Esse é o torque que esse motor está me dando ali no eixo 1. Então, vamos preencher lá no espaço de momento torsor do eixo 1 com 61,07 Nm. Beleza? Agora que a gente já calculou a rotação, né? Calculou não, né? Na verdade, a gente preencheu a rotação, preencheu a potência e a gente calculou somente o momento torsor. Para os demais eixos, a gente vai calcular as relações de transmissão, que é a relação do eixo 1 para o eixo 2, que eu chamei de relação de transmissão 1, a relação de transmissão do eixo 2 para o eixo 3, que é a relação de transmissão 2, que eu nomeei aqui, a relação de transmissão do eixo 3 para o eixo 4, que eu nomeei como relação de transmissão 3. Ok? Por quê? Porque com a relação de transmissão eu encontro as demais grandezas. Para isso, para calcular a relação de transmissão, a gente vai lançar a mão daquela equação que eu mostrei anteriormente. E a gente viu as possibilidades que tem para calcular a relação de transmissão. A relação de transmissão pode ser calculada com número de dentes motores pelo número de dentes movidos, diâmetro motor pelo diâmetro movido, rotação movida por rotação motora ou momento torsor motor por momento torsor movido. A relação que existe de 1 para 2 é por polias, né? Então a gente vai usar diâmetro motor por diâmetro movido. Quando a gente olha no esquema, a gente vê que motor é 80 milímetros e movido é 190. Então a relação fica diâmetro de 80 por 190. Jogando na equação, a gente chega no resultado de diâmetro motor sobre diâmetro movido, vai ser igual a 80 por 190, que dá 0,421. Vamos preencher lá, então, a relação de transmissão 1 aqui. 0,421. Quando a gente olha agora de 2 para 3, o que tem de 2 para 3 é engrenagem. Então, a gente vai usar número de dentes de engrenagem. Vai ser número motor, que é 24, dividido por número motor, dividido por número de movida, que é 42. Fica ali 24 por 42. Equacionando, né? Dente motor por dente movido, 24 por 42, fica 0,571. Vamos preencher lá a relação de transmissão 2. Muito bem. A última relação de transmissão é do eixo 3 para o eixo 4, que também é por engrenagens. E aí vai ser a engrenagem Z3, 25, dividido pela engrenagem Z4, 63. Porque a Z3 é a minha motora agora e a minha Z5 e a minha Z4 é a minha movida. Então, 25 dividido por 63, jogando lá na equação, fica 0,396. A gente vai preencher ali. Tá? Feito isso, a gente já calculou todas as relações de transmissão que existem. Agora, com a relação de transmissão calculada, a gente pode dar sequência aí no cálculo das outras grandezas que existem. Bom, vamos calcular agora as rotações, portanto. Para calcular as rotações, eu vou lançar a mão ainda da equação de relação de transmissão. Essa equação aqui. Só que agora
como eu já tenho as relações de transmissão de todos os eixos, eu vou usar essa relação aqui, ó, rotação movida por rotação motora. Quando eu olho aqui, ó, e vejo que a primeira rotação é a única que eu tenho, 1720, e ela que está startando todo o processo, então o que eu tenho é a minha rotação motora. O que eu quero encontrar no meu eixo 2 é a minha rotação movida. Quando a gente der um ajuste aqui nessa equação, a gente vai ver que RPM2, que é RPM no eixo 2, vai ser igual, se o I, que é a relação de transmissão, é igual rotação movida por rotação motora, então, reajustando isso, a gente vê que rotação movida vai ser igual a rotação motora vezes a relação de transmissão. Qual é a relação de transmissão que a gente vai usar para calcular? A relação de transmissão que está no processo de transmissão de um eixo para o outro. Então, no meu eixo 2, vai ser a rotação 1720 vezes a relação de transmissão de 1 para 2, que é 0,421. A gente chega aqui, então, no valor de 724,12. Vamos preencher lá. Feito. Agora, a minha 724,12, ela vai virar motora para o próximo eixo. O eixo 3 vai ser a minha rotação movida que eu quero encontrar no eixo 3. Então, a gente vai usar o mesmo tipo de equação, a mesma que a gente acabou de usar. Então, rotação no eixo 3 vai ser rotação motora vezes a relação de 2 para 3, que é 0,571. Então, rotação 3, 724,12 vezes 0,571, 413,47. Vamos preencher a rotação aqui também. E por último, a rotação no último eixo vai ser 413,47, que passou a ser motor agora, né? Comparado com o eixo 4, vezes a relação de transmissão, de 3 para 4, que é 0,396. Então, rotação no eixo 4 é igual a 413,24 vezes 0,396, que dá 16373. Muito bem. Calculei então aqui, ó, com isso, todas as rotações dos eixos que a gente tinha aí, certo? Agora, nós vamos para as próximas grandezas. A próxima grandeza que a gente vai calcular aqui vai ser o momento torsor. E para a gente calcular o momento torsor, nós vamos ainda usar a relação que existe da equação de relação de transmissão. E se eu tenho a relação de transmissão, que eu calculei, né, eu vou lançar a mão agora aqui dessa igualdade, ó, momento torsor motor dividido pelo momento torsor movido. Quando a gente analisa, a gente vê que o momento torsor que eu tenho é o momento torsor do eixo 1, né? Olha aqui, ó, 1. Logo, o que a gente vai encontrar aqui nesse cálculo de cinematismo, a gente sempre vai estar encontrando o movido. Ó. Se esse é motor, eu quero encontrar o movido. Aí quando eu encontrar esse aqui, ó, que era movido, ele vai passar a ser motor comparado com o próximo. Aí eu vou pegar esse que vai ser motor e vou encontrar o próximo que vai ser movido. Aí quando encontrar esse próximo vai ser motor. Aí quando eu quiser achar o próximo que é movido, eu vou pegar o motor anterior para poder encontrar o movido. Essa é a análise que a gente vai fazer. Então, remanejando a equação, momento torsor 2, se a minha relação de transmissão é igual momento torsor motor dividido por momento torsor movido, readaptando essa equação aqui, a gente tem que momento torsor movido é igual a momento torsor motor dividido pelo I. Então vamos começar. Primeiro momento torsor que a gente tem é 61,07, dividido pela relação de transmissão que tem do 1 para o 2, a gente chega aqui a 145,05 Nm. Vamos preencher na tabela. Próximo, momento torsor 3. Agora eu vou pegar esse 145,05 e dividir pela relação de transmissão de 2 para 3. E aí, equacionando do jeito que está aqui, a gente vai chegar em 254,02 Nm. Agora eu pego 254,02 Nm e vou dividir pela relação de transmissão que tem de 3 para 4. Equacionando isso, a gente chega em 641,46 Nm. Vamos preencher a tabela aqui. Beleza. Percebe que ao passo que
a minha rotação diminuiu, o meu momento torsor aumentou. E essa relação é verdadeira, né? Se nós tivermos de um lado aqui o RPM, né? Escrever com o mouse aqui mesmo, vai ficar estranho, mas vamos lá. Eu tenho RPM de um lado, o momento torsor do outro. São as grandezas que estão sendo analisadas. Essa relação, ela sempre vai ser assim. Se o meu RPM abaixa, o meu momento torsor aumenta. Já se o meu RPM aumenta, o meu momento torsor abaixa, ok? Isso serve para perceber se o cálculo que está sendo feito está correto ou não. Se eu tenho uma rotação que de um eixo para o outro aumentou, e aí o momento torsor de um para o outro também ele aumentou, alguma coisa no cálculo está errado. Pode usar esse conceito como uma prova real aí para saber se o que você está fazendo está certo. Ok? Muito bem, então. Agora, ficou faltando, né? Para a gente fechar essa tabela e terminar de completar esse organograma do cinematismo, calcular as potências. Então, para isso, nós vamos ver um pouquinho aqui sobre potência, né? O que é a potência? O que a gente vai calcular é a potência útil, né? Por que potência útil? Porque potência o motor já me deu lá. 61 não, é 11 kW. Essa é a minha potência que o motor me deu. Porém, a gente sabe que essa potência ela não vai chegar no meu último eixo com 11 kW, vai ser diferente. A gente quer saber então o que é útil, desses 11 kW, o quanto que eu usei em pró do trabalho que eu quero realizar. Isso a gente chama de potência útil. Uma definição rápida, né, e simples aqui é que potência útil é a potência desconsiderando, entre aspas, pessoal, as perdas, perdas entre aspas aqui, por atrito, de acordo com a natureza do sistema de transmissão. Primeiro, vamos lá, o que é perda, né? Na real, não se perde, a potência ela não se perde, porque se ela se perdesse, era só procurar, certo? Então, esse conceito está errado. A gente fala porque é popular, se fala desse jeito aí. Mas o que acontece é que essa potência, na verdade, uma parte dela ela é transformada a energia, né, é usada para uma outra coisa que não aquela que eu quero. Então, eu quero que toda a minha energia seja usada no último eixo, aqui, por exemplo, no eixo 4, para realizar o trabalho. Porém, devido a atritos que existem no meio do meu processo de transmissão, e esse atrito vai ser diferente de acordo com a natureza da transmissão. O que eu quero dizer aqui como natureza de transmissão? Eu vou ter um atrito que vai estar relacionado com correia e polia. Eu vou ter um atrito que está relacionado com engrenamento. Eu tenho um tipo de atrito relacionado com mancal de rolamento, com mancal de deslizamento. Eu tenho um atrito relacionado, se fosse uma transmissão por corrente e coroa dentada, né, e roda dentada, aliás. Eu tenho um atrito que ele pode ser também um atrito bem diferente se fosse de um parafuso sem fim e coroa. Então, cada natureza de transmissão ou cada tipo de transmissão vai me gerar um atrito diferente. Então, a potência útil ela nada mais é do que a potência de entrada, a potência fornecida no startar, né, do meu sistema de transmissão, menos a potência que é convertida pelos atritos. E normalmente essa conversão ela está se transformando em energia de calor, né? Então é assim que uma das maneiras que a gente tem de perder de novo, entre aspas, a potência. O termo mais correto não seria potência perdida, e sim potência dissipada. Potência útil global. O que é isso? Potência útil global é a potência de entrada menos a potência dissipada, que é o termo que eu acabei de usar. PD, potência dissipada. Ou seja, eu vou pegar esses 11 kW, que é o que entrou, e vou descontar as potências que foram convertidas em térmica, por exemplo, energia térmica. Um menos o outro me dá potência útil global.
Potência útil por eixo, né? A gente vai calcular potência eixo a eixo aqui. A potência útil por eixo, ela vai ser calculada como? Por exemplo, a potência útil no eixo 2, então é esse eixo aqui que eu estou analisando, vai ser igual a potência útil no eixo 1, vezes rendimento. É o rendimento que existe do eixo 1 até o eixo 2. Essa letra grega que a gente está usando aí, que é o ni, significa rendimento. Ok? O rendimento ni de 1 para 2 é o rendimento que existe de 1 até 2. E existe também o rendimento global. O rendimento global, a gente consegue calcular ele como sendo a potência de saída dividido pela potência de entrada multiplicado por 100, a gente vai ter esse termo em porcentagem. Então, se eu pegar no final aqui, ó, a potência que vai estar aqui no meu eixo 4 e dividir pela potência que está no eixo 1, que é o que entrou, multipliquei por 100, eu vou ter aí o rendimento do meu sistema de transmissão em percentual, tá? E o que seria aqui, antes da gente começar, né, a calcular, de fato, o que é o meu rendimento, né? O que é esse rendimento que existe aqui? O rendimento, que nem está aqui de eixo 1 para eixo 2, e depois a gente vai ver rendimento de eixo 2 para eixo 3, depois a gente vai ver rendimento de eixo 3 para eixo 4, e quantos eixos forem no meu sistema eu iria fazer essa análise. Isso aqui é considerando o rendimento de cada elemento que está tritando na transmissão de um para o outro. Então, para isso, vou abrir de novo aqui aquele modelo 3D lá no CAD para a gente fazer uma análise. Tá? Vamos lá. Bom, de volta aqui, ó, analisando o modelo. Como que a gente vai adotar aqui, tá, pessoal? Bom, a gente convenciona, né, na mecânica, que a perda, né, entre aspas, né, mas vamos falar assim, a perda, ela vai ser analisada, ou ela vai acontecer, melhor dizendo assim, no meu momento, no meu elemento movido, e não no meu elemento motor. A gente vai considerar que o meu elemento motor está transmitindo essa potência sem perda. Essa é uma convenção para a gente poder conseguir calcular o sistema e ficar mais tranquilo de entender o processo. E olha lá, né? Às vezes ainda não é tão tranquilo assim de entender isso. Então, quando eu olho aqui, ó, esse motor, ele me dá 11 kW. Ele, por si só, já tem 11 kW nesse eixo. Quem está me informando isso é o fabricante do motor. Então, eu vou acreditar, é 11 kW. Sai quanto aqui? 11 kW. É o que o meu fabricante de motor diz. E eu não vou analisar perda nenhuma no meu motor. Eu vou analisar perda no meu movido. Então, as perdas vão acontecer no elemento movido aqui. Vamos olhar o elemento movido. Quando a potência sai do 1 e entra, né, eixo 1, sai do eixo 1 e entra no eixo 2, automaticamente, quando a potência entra no eixo, né, então vamos analisar aqui esse fluxo. Deixa eu colocar, eu acho que assim fica interessante, vamos ver. A potência ela saiu aqui, ó, do eixo 1 e ela está indo para o eixo 2. Assim que ela chega no eixo 2, a gente já pode descontar os atritos dos rolamentos. Aqui só tem 2 rolamentos, poderia ter mais. A gente poderia ter um eixo com mais mancais aí, tá? Aqui só tem 2. Então, essa potência já vai ser descontado desses rolamentos. Mais o modo de transmissão que teve do eixo anterior para o eixo que está sendo analisado. Então, o eixo anterior era eixo 1, o eixo que está sendo analisado é o eixo 2. A potência entrou no eixo 2, eu já descontei o rolamento e vou descontar um modo de transmissão de um para o outro, que nesse caso é correia. Muito bem. Depois disso, a gente vai ir com a potência para o eixo 3. A potência chegou no eixo, eu desconto já os rolamentos. Beleza? Desconto os rolamentos. E o sistema de transmissão que teve do eixo anterior para o eixo analisado. O eixo anterior era o 2,
o eixo analisado é o 3. Qual é o sistema que transmitiu de um para o outro? Foi engrenamento. Então, vou descontar aqui o rendimento aí do engrenamento. Depois, a potência que sai daqui já calculada com a sua perda, ela vai até o eixo 4. Chegou no eixo 4, nós já descontamos os rolamentos. E depois, por último, a gente vai descontar o rendimento que teve do sistema de transmissão do eixo anterior para o eixo que está sendo analisado. O anterior era o eixo 3, o analisado agora é o eixo 4, e o sistema de transmissão que teve foi o engrenamento. Ok? É isso que a gente vai fazer. Essa vai ser a lógica para a gente poder calcular lá no organograma do cinematismo. Vamos voltar lá para os cálculos. Muito bem, de volta aqui agora para os cálculos, né? Tá acabando aí já. Vamos lá. Vamos ver, analisar aqui, né? E uma coisa que é interessante, fica meio vago muitas das vezes, né? Antes de eu entrar nos cálculos aqui ainda, só lembrando, né? Às vezes as pessoas não entendem muito bem o porquê da perda de potência. Então, antes de calcular realmente, eu vou adotar um exemplo que eu já usei em sala, né? Quem estava na sala comigo viu, que é um exemplo que eu acho muito interessante para fazer essa elucidação do que é a perda de potência, que ajuda muito. Claro que, né, vamos dizer assim, respeitando aí as devidas proporções, né, porque existe aí uma semelhança, mas não tanto assim, né, mas a gente consegue fazer uma analogia com um sistema hídrico de transporte de fluido, por exemplo, tá? Para isso, eu vou adotar aqui uma animaçãozinha que eu criei junto com o Google, junto com o Google não, né? Com a ferramenta do Google, que vai ajudar a elucidar isso muito bem. Então, vamos lá, deixa eu mostrar isso aqui antes de eu calcular de fato. Beleza, olha aqui, ó. Aqui é um sisteminha que eu criei junto com o Gemini, né? Ou pedi para ele criar para mim, aonde analisa um sistema de transmissão de fluido, né? Então, ele ajuda bastante a gente conseguir elucidar essa perda. Por exemplo, aqui está dizendo que eu tenho um rendimento de 85% nessa transmissão. Eu vou colocar 100% para a gente ver a transmissão acontecer. Eu tenho aqui, ó, 10.000 litros de água, né? Vamos falar que é água, nesse tanque superior. E eu tenho que transmitir para esse sistema hídrico de tubulação esses 10.000 litros para o meu tanque inferior. Vamos imaginar que esses 10.000 litros de água que está chegando aqui no meu tanque inferior, ele vai servir para um processo de envasamento de refrigerantes e ele vai conseguir envasar 2.000 litros por dia, né, de refrigerante. 2.000 litros por dia. Então, eu preciso desses 10.000 litros para poder envasar 2.000 litros de refrigerante por dia. O meu sistema serve para envasar refrigerante, ok? Quando nós temos um sistema sem perda, vou iniciar a simulação aqui, ó, os 10.000 litros que saem daqui, ele escoa por toda a minha tubulação e ele chega no tanque inferior a mesma quantidade. Quanto? 10.000 litros de água. Chegando 10.000 litros de água aqui, durante, né, o dia inteiro, isso está acontecendo, esvaziou o tanque superior, encheu o tanque inferior, consegui envasar 2.000 litros de refrigerante por dia. Beleza? Maravilha. Agora, se eu tiver perda, vamos imaginar que nessa tubulação eu tenho furos, né? Tem furação, tem vazamento. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, 90% de eficiência. O que quer dizer isso, né? Esse rendimento. Se eu tenho um rendimento de 90%, quer dizer que eu só vou conseguir ter 90% de água no final. Vamos ver isso acontecer. Vou reiniciar aqui, vou iniciar a simulação. Agora, eu coloquei aqui na simulação furos. Quando eu começo a ver a simulação, a gente consegue perceber que está, né, gotejando aqui por esses furos. Tá vazando água, né?
E aí, ao longo do dia todinho, quando esvazio o meu tanque superior, o que chega lá no meu tanque inferior é 9.100 litros. 900 litros que a gente tinha aqui foi perdido, né, por esses pequenos vazamentos que teve, ok? Isso que é rendimento e isso que seria as perdas, tá? O que que acontece? O meu sistema serve para envasar refrigerante. A pergunta é, eu consigo continuar envasando refrigerantes? Consigo, consigo. Eu tenho água para envasar refrigerante. Eu só não vou conseguir atender minha demanda. Minha demanda é 2.000 litros de refrigerante por dia. Para isso, eu precisava de 10.000 litros de água. Eu tenho agora 9.100. Eu vou envasar menos refrigerantes, menos litros de refrigerante do que eu realmente precisava, tá? Isso é a mesma coisa a potência. A potência, ela vai ser fornecida lá pelo nosso motor, que é análogo ao tanque superior, uma potência por exemplo, no nosso exemplo, 11 quilowatts. Só que ao longo do processo, na transmissão, nós temos esses furos, né, fictícios, que vai roubar aí um pouco da potência. E vai chegar no meu tanque inferior, que seria lá o meu quarto eixo do cinematismo, uma potência menor do que o que deveria chegar. E isso vai fazer com que o rendimento do trabalho seja inferior. No caso de potência, nós estamos falando aqui de velocidade. O meu trabalho não vai ser feito na velocidade na qual ele deveria fazer, ou na qual se pensou na hora que estava projetando ele. Essa é a ideia, tá? Quando a gente tem aqui um sistema hídrico, é fácil de resolver. O sistema hídrico, a gente vem aqui e tampa esses furos, troca o cano e beleza, vai voltar a sair 10.000 litros de cima e chegar a 10.000 litros embaixo. Acabou. Porém, quando eu tenho um sistema mecânico, esses furos são oriundos dos atritos que tem na transmissão. E não tem como eu eliminar a transmissão. O sistema de transmissão é necessário para transmitir a potência. Não dá para eu eliminar ali o, o rolamento, eliminar o engrenamento, eliminar a correia. A gente consegue melhorar, né, o atrito entre eles com lubrificação e etc. Várias coisas podem ser feitas aí, dependendo do sistema. Mas eliminar, não. Então, o que que a gente faz lá, né? Análogo ao sistema mecânico. Sistema mecânico, a gente sabe lá, né? Vamos pegar aqui os refrigerantes. Eu sei que eu preciso de 10.000 litros de refrigerante, de água para envasar 2.000 litros de refrigerante. É isso que eu preciso? Sei. E eu sei que eu tenho furação na tubulação que me rouba 900 litros. E esses furos não têm como ser tampados. Então, qual é a solução? Se eu sei que eu tenho uma perda de 900 litros, eu vou colocar no meu tanque superior 900 litros a mais. Então, por mais que eu tenha 900 litros de perda, porque é o que eu tenho, vai continuar chegando aqui 10.000 litros e eu vou continuar dando conta da demanda aí de 2.000 litros de refrigerante por dia. Isso seria aí a analogia. É claro, né? Como o vídeo também está na internet, pode ser que alguém ache erro nessa fala e tem um pequeno erro nessa analogia. Por isso que a gente tem que, né? Como eu disse lá, é uma analogia no começo, respeitando as suas devidas proporções, né? O meu tanque superior, se eu aumentar a quantidade de litros nele aqui, tá bom? E eu não modificar o tamanho dele de largura, por exemplo, vai aumentar a altura aqui ó, do fluido. Se eu aumentar a altura do fluido nesse tanque superior, eu aumento a pressão. E se eu aumentar a pressão em um sistema hídrico, o vazamento que iria ter aqui nesses furos não ia ser mais 900 litros, porque isso está ligado direto com a pressão do meu sistema, né? Então ia ser maior, né? Então iria só aumentar a quantidade de litros aqui nesse tanque superior não seria o suficiente. Eu teria também que aumentar 900 litros de água aqui, porém mudando o tamanho do tanque, deixando ele na mesma altura. Tá, mas isso aí é só um comentário. Essa ideia de fluidos é um papo aí só para o semestre que vem, tá? Para quem está comigo aí no curso técnico presencial, ok? Beleza, vamos voltar lá então para o nosso cinematismo e terminar os cálculos de potência. Vamos lá.
Beleza, voltando aqui, né? Agora que a gente viu esse conceito de perda de potência, né? Perda, né? Entre aspas, o que é atrito e por que é importante a gente dimensionar, vamos fazer esses cálculos. Beleza. Potência útil no eixo 2, é isso que eu vou calcular aqui agora. A potência útil no eixo 2 vai ser igual potência útil no eixo 1 vezes o rendimento de 1 para 2. Potência útil no eixo 2 é potência útil no eixo 1, né? Aqui, ó, é igual a 11 kW. É o quanto saiu do eixo 1. Então, 11 kW já está aqui. Agora, analisando o rendimento de 1 para 2, quem que está no meu processo de 1 para 2? Bom, a gente já viu isso. O fluxo saiu do 1, chegou no 2. Automaticamente eu vou descontar os meus rolamentos, ou rolamento ali. Eu tenho um rolamento, 2 rolamentos. Cada rolamento eu tenho um rendimento de 99%, ou 0,99. Então, eu vou multiplicar a potência que entrou por 0,99 vezes 0,99. Muito bem. O que mais que eu tenho aqui, né? Eu tenho a relação de transmissão por correias. Então, ela também tem que entrar na minha jogada aí. Então, correia, o rendimento dele é 0,97. A gente vai multiplicar ali por 0,97. Fazendo esses cálculos, minha potência útil 2 vai ser igual a 10,45 kW. Vamos colocar 10,45 kW ali. Potência no eixo 3. Agora a potência no eixo 3 vai ser igual a potência útil no eixo 2. Qual que é a potência útil no eixo 2? É a potência que a gente acabou de calcular. Ó. É a potência que está saindo do eixo 2. 10,45 vezes o rendimento de 2 para 3. Quando eu saio do eixo 2 e vou para o eixo 3, a primeira coisa que eu faço, que eu já comentei com vocês, é a gente descontar os rolamentos, que vai existir 2 rolamentos também. Novamente, o rendimento de rolamento, 0,99. Então, 10,45 vezes 0,99 vezes 0,99, porque são 2 rolamentos. E aí eu tenho agora um sistema de transmissão por engrenagens. E a engrenagem tem um rendimento de 0,98. Então, vai entrar 0,98 aqui no meu cálculo também. Isso vai gerar para mim uma potência útil no eixo 3 de 10,03. Ok? Agora, a potência útil no eixo 4, que é o que está faltando, ela vai ser igual à potência útil no eixo 3 vezes o rendimento de 3 para 4. A potência útil no eixo 3 é 10,03 kW. A gente acabou de calcular. Então, eu vou pegar 10,03 kW e vou calcular, né? Vou jogar aqui no meu cálculo o quê? Um rolamento, 2 rolamentos. Continua sendo um rendimento mesmo, né? Rolamento é 0,99. Então, rolamento 0,99, 2 vezes, porque são 2 rolamentos. E aí a gente vai calcular, né? Por último, agora o engrenamento que está aqui. E o rolamento, o engrenamento vai me dar um rendimento de 0,99, né? O engrenamento 0,98, né? Perdão. Eu vou colocar o 0,98 aqui, ó. Calculando a potência útil no eixo 4, a gente chega em 9,63. Vamos preencher lá. Então, nós temos aqui uma potência saindo de 11 kW no eixo 1 e chegando 9,63 kW lá no eixo 4. Ok? Tudo o resto aí, né, a diferença de 11 para 9,63 é a potência dissipada que a gente chama aí popularmente de perda, ok? Beleza. Para fechar aqui esse cálculo, vamos calcular também a potência global. O rendimento, na verdade, né? Quanto que rendeu essa transmissão? Rendimento global é igual a potência de saída dividido pela potência de entrada. Potência de saída é 9,63, potência de entrada é 11 kW. A gente multiplica depois dessa divisão por 100 para transformar em termos de percentual. E aí a gente chega em 87,54%. É importante saber o rendimento global.
quando a gente analisa esse valor, ele é um indicador muito interessante. Ele quer dizer que de toda a energia que entra na minha transmissão, 87,5%, né, eu uso a meu favor. O restante é dissipado, é perdido, ok? Bom, pessoal, eu acho que é isso, a gente para por aqui. Foi uma revisão, né, dos cálculos que a gente viu em sala de aula. Eu espero que ajude a sanar as dúvidas que ainda existem. E existem mais cálculos de relação de transmissão, tem outros tipos de transmissão. Se conseguir gravar esses vídeos a tempo, eu ainda coloco outros tipos de cálculo aqui. Mas creio eu que com esse que a gente viu já é um bom parâmetro para vocês conseguirem estudar aí na casa de vocês e treinar. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui e valeu. Obrigado por ter ficado até aí. Espero que vocês consigam ir bem aí na prova. Abraço.